Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos agora dando início ao culto ao Senhor nesse dia, porque todo dia é tempo de louvar e bendizer o nome do Senhor. A palavra de Deus no Salmo 63, versos 1 e 2 nos diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Vamos orar, vamos invocar a presença do Senhor, vamos também confessar os nossos pecados para adentrarmos dignos na presença do Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Pai, te agradecemos por esse tempo que o Senhor novamente nos dá, tempo de buscar a tua presença, tempo de cultuar o teu santo e bendito nome. Senhor, confessamos diante de ti os nossos pecados, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que precisamos do teu Santo Espírito nos auxiliando, nos ajudando para vencermos o pecado, para adentrarmos, ó Pai, dignos na tua presença por meio do teu sangue purificador. Ó Pai, aceita este culto, ele é teu. Por Cristo oramos. Amém. Vamos agora então louvar ao Senhor com um hino, declarando a bondade do Senhor para com as nossas vidas. Quão bondoso amigo é Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Que bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver em mim ao culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, gozo em vida e no futuro, já podemos alcançar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu és o verdadeiro amigo. Amém? Convido você agora a estar abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 30.
Salmo de número 30. Estaremos lendo do verso 1 a 12. Abra sua Bíblia nesse instante. Vamos fazer essa leitura todos juntos. Abriu, encontrou? Então vamos ler. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não desceste à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarar ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Graças te darei para sempre. Que nós possamos estar sempre dando graças ao Senhor pelo teu cuidado, pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Como é bom, como é precioso o cuidado do Senhor para conosco, né? O Senhor, como diz o verso 10, o Senhor ouve, o Senhor tem compaixão de nós, o Senhor é o nosso auxílio. Agora estaremos louvando ao Senhor com alguns cânticos e como é precioso, maravilhoso louvar o Senhor. Vamos louvar então o Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Boa noite, irmãos. A paz. Muito bom estarmos juntos novamente para louvar e agradecer o nome do Senhor. E neste momento eu te convido a declarar com toda a tua fé, com todo o teu coração, que Deus é bom o tempo todo. Que a nossa fé esteja firmada na rocha que é Jesus, e na certeza de que Ele é bom sempre e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tenha essa certeza no seu coração sempre e declare o tempo todo que Deus é bom. Vamos de novo? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre.
de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Ele continua sendo bom sempre, Ele continua sendo Deus sempre, e que nós tenhamos essa certeza, que nós vivamos essa certeza, independente das circunstâncias. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Na palavra de Deus nós vemos a bondade do Senhor e que você possa declarar agora e sempre: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Com as palmas, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém, amém. Que Deus possa ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos, que Ele te dê renovo, que você nunca desista. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre,
Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me amas pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. João 11 diz: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creia nisso. Amém? Aleluia. Amém. Neste momento, nós estaremos continuando o louvor ao Senhor através dos nossos dízimos, ofertas que estão sendo realizados por meio do... Mas antes dos dízimos, me perdoe, antes dos dízimos, nós temos que fazer a nossa saudação, né? Esqueci da saudação. Então, esse é o momento onde nós nos saudamos com a paz de Cristo, nós clamamos a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos. Faça isso através dos grupos de WhatsApp, né? Mande aí um abraço, um Deus te abençoe para uma pessoa especial, para uma pessoa que você está se lembrando nessa noite. Também coloque nos grupos de WhatsApp os seus pedidos, os seus agradecimentos, para que nós possamos estar intercedendo uns pelos outros. A palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 14. Então, faça isso nesse momento, faça o seu pedido, faça o seu agradecimento, faça também a sua saudação a algum irmão querido, algum amigo querido. Agora, então, estaremos trazendo, louvando ao Senhor, trazendo os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, através dos depósitos bancários, através da transferência
bancária, como estará sendo projetado aí na nossa tela. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 2, verso 8 e 9. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Faça isso agora, se lembre que nós, como igreja, nós temos obrigações que temos que realizar também, então não deixe. Se você pode, se você tem condição, né, não deixe de entregar o seu dízimo, de trazer a sua oferta. Vamos orar nesse momento, abaixe sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas entregues e também colocar diante do seu altar os pedidos e os agradecimentos. Oremos. Senhor, humildemente nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela oportunidade que temos de louvar o teu nome através dos dízimos e ofertas. Ó Pai, que nós possamos continuar trazendo um pouco do muito que o Senhor nos dá, não para envaidecimento de homens, mas exclusivamente, Pai, para a expansão do teu reino, para o crescimento do teu reino, para o cuidado da tua obra, Senhor. Também colocamos diante do teu altar os pedidos e os agradecimentos que foram levantados nessa noite. Pai querido, faça a tua vontade. Põe a tua boa mão sobre o teu povo, Senhor, e realiza, Pai, milagres no nosso meio. Nós precisamos. Por Cristo Jesus, oramos. Amém. Amém? Agora seremos ministrados na palavra do Senhor e eu creio com toda certeza que Deus vai falar contigo nessa noite. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos ser orientados pela palavra do Senhor. Então acalme o seu coração agora, acalme os barulhos de casa, peça ao Senhor para Ele estar removendo, né, tudo aquilo que possa atrapalhar você de ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus nos abençoe, que Deus use o seu servo poderosamente nessa noite. Amém? Meus irmãos, estamos reunidos para prestar um culto a Deus. Esse culto nós sabemos que é um culto híbrido. Por que híbrido? Híbrido. Porque nós temos aqui de manhã adorando a Deus presencialmente, ao vivo adorando ao Senhor, e os irmãos também em casa adorando ao Senhor à noite, buscando a presença de Deus e sendo fortalecido pelo Senhor. Por isso nós falamos que é um culto híbrido, um culto que envolve uma situação presencial ao vivo e também um culto que envolve uma dimensão de tempo, porque não é ao vivo, mas Deus também está falando ao seu coração nesta noite e a cada um de nós nesta manhã. Nós vamos estar orando a Deus, suplicando ao Senhor que Ele continue falando conosco, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Essa é uma necessidade de cada um de nós. Deus nos criou com a necessidade de termos comunhão com Ele, de buscarmos a sua presença. Vamos orar a Deus. Pai, na tua presença nós suplicamos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração. Transforma a nossa vida por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. Que o teu Santo Espírito fale poderosamente a cada um de nós, operando transformação nos pensamentos, nas emoções, nas nossas ações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje é um domingo especial. Hoje é o dia da Bíblia. O segundo domingo de dezembro se comemora o dia da Bíblia. E quando falamos da Bíblia, da palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia é incomparável. Mesmo as pessoas que não acreditam nela, é necessário reconhecer que a Bíblia é um livro inigualável. A Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita. 36 escritores participaram
na escrita da Bíblia. Ela foi escrita em diversas situações. Pessoas que estavam caminhando no deserto, pessoas que estavam felizes, pessoas que estavam tristes, pessoas que passaram por situações de vitória, pessoas que passaram por situações de derrota. A Bíblia foi escrita em lugares diferentes, em prisões, desertos, em 3 continentes. Nós temos textos da Bíblia que foram escritos na Ásia, na África, na Europa. Então, a palavra de Deus é um livro inigualável. Apesar de ter levado 1.600 anos para ser escrito, quando nós lemos a Bíblia, o que nós percebemos? Uma uniformidade no seu pensamento. Percebemos que há um único autor. Houve 36 escritores, mas um só autor da Bíblia, que é Deus. Por isso, Jesus fez uma afirmação fabulosa sobre a Bíblia. Ele falou o seguinte, que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não irá passar. A Bíblia continua falando poderosamente ao nosso coração o tempo todo, em todas as épocas, em todas as situações. A Bíblia também é o livro mais perseguido do mundo. Vários organismos, vários países tentaram acabar com a Bíblia. E a Bíblia superou todos esses ataques, todas essas revoltas. Isso é apenas alguns detalhes a respeito da Bíblia. Entretanto, apesar de nós conhecermos toda essa grandiosidade das Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela somente opera em nosso coração se for através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala poderosamente a cada um de nós, é por meio do seu Santo Espírito. A Bíblia é inigualável. Qualquer pessoa que queira estudar, analisar a Bíblia com sinceridade, vai perceber. É o livro mais traduzido do mundo, em mais de 2.000 línguas. A Bíblia é um livro que é o livro mais vendido do mundo, mais lido do mundo. Entretanto, apesar de toda a sua grandiosidade, somente por meio do Espírito Santo é que nós compreendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela fala muito ao nosso coração. Constantemente, sabemos isso. E hoje nós vamos meditar em um texto da palavra de Deus que fala muito ao nosso coração no sentido de enfrentamento de situações difíceis. Ainda bem que nós não passamos por elas, não é verdade? Situações difíceis, nós não passamos por elas, nós não enfrentamos, não passamos por situações desse tipo. Aliás, nenhum de nós está passando nesse momento por situações difíceis. Nós não estamos em pandemia. É tudo uma fantasia. Na realidade, sabemos que não é assim. A nossa vida é marcada por situações difíceis. E a palavra de Deus fala especialmente ao nosso coração através do Salmo 126. A riqueza desse salmo é muito impressionante, a tal ponto que todas as vezes que nós lemos o Salmo 126, ele fala de uma forma especial a cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus lá no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Esse texto fala muito ao nosso coração. Nós podemos analisá-lo por diversos ângulos, por diversas perspectivas. Nós vamos analisar agora em 2 perspectivas. Deus falando conosco em relação ao tempo. Nesse texto, nós percebemos, Deus fala conosco em relação ao passado, presente e futuro. Nós vamos verificar isso. E segundo, Deus nos ensina como trabalharmos com as nossas emoções. 2 ensinamentos fundamentais que nós percebemos nesse texto. Primeiro, como Deus fala ao nosso coração em relação ao passado, presente e futuro, para trabalharmos com as nossas emoções no enfrentamento das nossas dificuldades, das nossas lutas no dia a dia.
esse texto nos fala de duas emoções. Logo de cara, percebemos duas emoções nesse texto, que são expressas, né, em forma de comportamento. Nós percebemos aqui logo no início o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Riso é uma emoção que demonstra naturalmente a alegria. Não é verdade? Alegria. E é interessante observarmos o poder da alegria. Quando estamos alegres, a alegria influencia o nosso corpo. Os irmãos já perceberam isso? Quando eu estou alegre, o que acontece com o meu corpo? Por exemplo, o meu coração, o batimento cardíaco, fica um batimento suave. Quando eu estou alegre, parece que o meu cérebro começa a funcionar melhor. Parece que as coisas ficam muito mais claras para mim. Quando estou alegre, parece que a tomada de decisões fica muito mais fácil. Parece que é como se uma nuvem, como se o meu cérebro não tivesse nenhuma nuvem impedindo os meus pensamentos. Fica muito mais claro. Quando eu estou alegre, me sinto cheio de energia. Quando estou alegre, me sinto disposto a fazer as coisas. A alegria nos dá ânimo para lutar, nos dá ânimo para vencer. A alegria tem essa característica. A alegria mexe demais com o nosso corpo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. A alegria tem esse poder de nos motivar à ação, de nos levar a realizar proezas diante do Senhor. A tal ponto que a palavra de Deus nos diz, no livro de Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria nos dá força para caminhar, nos dá ânimo. A alegria faz isso. Esse texto também nos fala de uma outra emoção, que é o contrário da alegria. Está lá no versículo 5 e no versículo 6. Lágrimas e choro. Lágrimas e choro são expressões do nosso corpo que indicam qual tipo de emoção? Tristeza. E ao contrário da alegria, o que a tristeza faz? A tristeza normalmente tem aquele poder de nos paralisar. Não é assim? A tristeza nos faz ficar acabrunhados, desanimados, olhando para baixo, sem força para caminhar. A tristeza é associada normalmente ao desânimo, à falta de motivação. A tristeza nos faz paralisar, dificulta a nossa caminhada. Assim é a tristeza. E eu pergunto para os irmãos, tanto os de casa como os que estão aqui presencialmente. Nesse texto, o que as pessoas estão vivenciando nesse exato momento que o texto foi escrito? A alegria ou a tristeza? A tristeza. A tristeza aqui está no presente, olha. Os que com lágrimas semeiam. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. As pessoas estavam tristes. O texto foi escrito para pessoas que estavam tristes, estavam desanimadas, estavam abatidas. Estavam tristes por quê? Porque eles voltaram para a sua terra, a sua amada terra que era Canaã, Israel, Jerusalém. Chegando lá, depois de 70 anos que eles ficaram presos na Babilônia, chegaram e viram a sua amada terra destruída. Os muros das cidades arrasados de Jerusalém. O templo em ruínas, a cidade em ruínas. As ervas daninhas cresceram, tomaram conta da cidade de Jerusalém. A agricultura estava arrasada. Então eles olharam para toda aquela cena e naturalmente o coração deles ficou triste. Olha o que aconteceu com a minha amada cidade de Jerusalém. A tristeza dominava o coração deles. E a tristeza muitas vezes também vem sobre o nosso coração. E vem sobre o nosso coração quando enfrentamos o quê? Situações frustrantes, situações que nos abalam, situações que envolvem perda.
A perda da saúde provoca em nós o quê? Tristeza. A perda de bens materiais promove o que em nós? Tristeza. A perda de um ente querido que nós amamos tanto promove o que em nós? Tristeza. A decepção com as pessoas com quem nós convivemos provoca o que em nós? Tristeza. E a tristeza vem associada muitas vezes o quê? Com lágrimas. Vem associada o quê? Com choro. E nesse momento de isolamento social provocado por essa pandemia do coronavírus, muitas vezes nós encontramos situações desse tipo, com tristeza, com choro, com lágrimas, com desânimo, com falta de força para caminhar. São emoções que ocorrem em nossa vida. E esse texto fala muito ao nosso coração, meu irmão e minha irmã. Fala sobre em que sentido? Como lidarmos com a tristeza? Como lidarmos com as situações frustrantes que ocorrem em nossa vida, que nos abalam? Esse texto nos fala sobre 3 atitudes necessárias, fundamentais, essenciais. A primeira delas começa logo no início. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por eles. No versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui é uma indicação ao passado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor encheu a nossa boca de riso, então entre as nações se dizia: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. É necessário, meu irmão e minha irmã, voltarmos para o passado e lembrarmos das vitórias que Deus já derramou sobre a nossa vida. Lembrar como o Senhor restaurou a nossa sorte, como o Senhor transformou a nossa vida. Lembrar das bênçãos que Deus derramou sobre cada um de nós. Quantas lutas nós já passamos, quantas dificuldades que nós já enfrentamos, quantas situações que nós passamos em que olhamos e pensávamos que não havia saída. Entretanto, Deus nos deu a vitória. Foi uma vez? Foi 2 vezes? Foi 3 vezes? Foram muitas e muitas vezes. Então a palavra de Deus nos convida a olharmos para o passado e vermos e lembrarmos como o Senhor já abençoou a nossa vida. Como o Senhor tem derramado sobre a nossa vida muitas e muitas bênçãos. Nessa semana eu estava conversando com uma colega, professora. E ela estava chorando. Porque a sua mãe faleceu faz pouco tempo, nesse ano faz pouco tempo. E ela comentando que tudo lembra a mãe. Que a mãe sempre estava com ela em tudo aquilo que ela realizava. Quando ela vai no mercado, lembra da mãe, porque a mãe a acompanhava. Qualquer lugar que ela vai, ela lembra da mãe, porque a mãe sempre estava com ela. E ela disse o seguinte: eu não sei o que fazer para lidar com essa tristeza. E na ocasião eu falei o seguinte para ela: olha, essa tristeza realmente é muito difícil, mas há uma possibilidade. Você lembrar com gratidão de tudo que a sua mãe te fez. Na hora que a tristeza vier, e ela virá, as lágrimas vierem, deve ser lágrimas de tristeza, mas também de agradecimento. Agradecimento a Deus por tudo que a sua mãe contribuiu com a sua vida, por tudo que a sua mãe te ensinou, por todas as coisas boas que a sua mãe te transmitiu. Agradecer. E quando nós fazemos esse exercício espiritual de agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, e não foram poucas, o que acontece? Olha o que diz no final do versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós no passado. Por isso, estamos
alegres no presente. Quando eu agradeço a Deus por uma bênção recebida no passado, essa atitude de gratidão a Deus faz com que o meu coração se alegre no presente. Então, é um exercício espiritual necessário. O que a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Filipenses 4, versículo 6. Não andeis preocupados com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições com ações de graças. Agradeça a Deus, louve a Deus por todas as vitórias que Deus concedeu em sua vida. Se a situação que você está passando nesse momento é muito difícil, muito complicada, você não vê saída, as lágrimas vêm naturalmente aos seus olhos, o choro começa a dominar a sua existência, é necessário voltar-se para o passado e lembrar das bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida. Isso é um exercício espiritual necessário, fundamental. E o que a palavra de Deus nos diz, lá em Filipenses, também 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Quando eu oro, quando eu agradeço a Deus pelas bênçãos, Deus manda a sua paz, que vem guardar a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. A segunda atitude necessária, esse texto também nos ensina. Agradecer a Deus pelo passado. Mas o presente está difícil, está complicado. As lutas são muito fortes. O obstáculo é muito grande. O que o texto diz? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Oração. Agradecer e orar. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que está afligindo o nosso coração. Esse é um exercício espiritual fundamental, tanto agradecer como orar. E é interessante observar que as pessoas que estudam o comportamento humano, estudam as emoções humanas, eles enfatizam muito o poder da meditação, o poder do relaxamento. Não é verdade? Quem estuda um pouco a respeito disso sabe que isso é uma ênfase muito grande. Mas não há nada mais poderoso, mais eficaz do que qualquer relaxamento, do que qualquer meditação, do que oração. Quando nós oramos, nosso coração se acalma, porque ele é colocado nas mãos de Deus. Quando nós estamos orando, nosso coração fica nas mãos de Deus. E Deus vai tirando as ansiedades, vai tirando as angústias, vai nos acalmando, vai nos fortalecendo. Por isso a importância da oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O que significa? Eu posso pedir para Deus restaurar a minha situação. Isso significa que para Deus nada é impossível. A minha oração diante de Deus não é apenas para que Deus me faça aceitar a situação. Eu posso orar pedindo a Deus para que Deus restaure a minha sorte, para que Deus transforme a minha vida, para que Deus volte a fazer volte a minha vida a ser como era antes. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. E meu irmão, minha irmã, esse texto também indica a terceira ação necessária. Agradecer a Deus é a primeira, por tudo que Deus nos fez. Orar a Deus, colocar diante dele as nossas aflições, é a segunda atitude necessária. E a terceira é o seguinte: nós não podemos deixar que a nossa emoção dirija as nossas ações. As lágrimas, o choro nos faz querer parar. As lágrimas, o choro são sinal de desânimo. O texto fala, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A pessoa continua semeando mesmo com lágrimas. A pessoa continua colocando a semente na terra mesmo chorando. E aí entra uma situação bem delicada e bem complexa. Porque nós vivemos em uma sociedade
em que as pessoas não admitem qualquer tipo de sofrimento. Quando está passando por um sofrimento, fica logo pensando, isso é normal. Deus está me punindo. E eu vou parar tudo o que eu estou fazendo. Não vou fazer mais nada. Eu jogo a toalha. Esse tipo de atitude faz nossa vida naufragar. Se nós deixarmos que as nossas emoções assumam o controle da nossa vida, as nossas emoções negativas, vamos cair no precipício. Os irmãos acompanharam algum tempo atrás, acho que umas 2 semanas atrás, um motorista que estava conduzindo um ônibus lá em Minas Gerais. O ônibus perdeu o freio. No ato de desespero, o que ele fez? Não conseguiu administrar aquela emoção difícil naquela situação de desespero, ansiedade, medo. Ele pulou do ônibus. Salvou a vida dele. Mas morreram cerca de 18 para 19 pessoas. Se ele tivesse controlado as suas emoções naquele momento tão difícil, talvez ele conseguisse equilibrar a situação do ônibus. Fazer com que o ônibus pegasse uma outra direção. Isso me fez lembrar, há muitos anos atrás, eu era novo. Mais novo do que eu sou hoje. Por que os irmãos riram? Quer dizer que eu não sou novo? Eu era recém-casado, não tinha nem filho, não tinha nenhum filho ainda. E nós íamos para um trabalho evangelístico em Campinas. Jovem, um Fusca, laranja, abarrotei de gente dentro do Fusca. Deve ter umas 7, 8 pessoas no Fusca, não sei como cabia tanta gente ali dentro. E nós saímos de Sumaré para Campinas. Na Dom Pedro, eu percebi que tinha perdido o freio do carro, do Fusca. Perdeu o freio do Fusca, vou no freio de mão. Olhei o freio de mão, já estava puxado o freio de mão. Não tinha jeito. E aí eu fiquei na hora pensando, e agora o que faço? O carro cheio de pessoas, desce dentro, tal. Na Dom Pedro. Aí, sem freio, o carro vai ter que parar em algum momento. Aí o carro entrou ali na região de uma saída da Dom Pedro e fui controlando. Aí o sinal fechou e os carros pararam. Aí eu fiquei pensando, e agora o que eu faço? Vai ter o menor prejuízo possível. Eu tentei equilibrar e dei uma encostadinha no carro e o carro parou. Na hora que o carro parou, o carro queria dar ré, fui voltando com tudo. Aí parei, coloquei o tijolo embaixo e segurou o carro. O que significa? A nossa vida, nós passamos por situações assim. Se nós não conseguimos controlar as nossas emoções e cairmos no desespero, nós vamos prejudicar tanto a nossa vida como das pessoas que convivem conosco. É necessário, meu irmão e minha irmã, controlar a intensidade da minha emoção negativa para continuar fazendo aquilo que Deus colocou em minhas mãos para realizar. Isso é fundamental. Existe um estudo muito interessante falado sobre o atraso da gratificação, o atraso da recompensa. O que isso significa? O que é isso? Atraso da gratificação, atraso da recompensa. É você conseguir fazer algo e continuar realizando, mesmo que você não veja naquele momento específico a recompensa das suas ações. Foi feito um estudo por Walter Mischel, um americano, com crianças. Nesse estudo que foi feito, colocou um doce diante das crianças, marshmallow, e falou o seguinte, olha, se você conseguir esperar por alguns minutos esse marshmallow na sua frente, eu vou voltar e vou te dar mais um marshmallow. Só vai ficar com 2. E a pessoa saiu da sala e ficou observando a criança por um espelho, né? Quando ela conseguia resistir, a criança olhava para o marshmallow, sentia o cheiro do marshmallow. E algumas pegavam e engoliam o marshmallow. Não conseguia esperar. E algumas crianças conseguiram esperar. Diante daquela pressão pelo marshmallow, conseguiram esperar. E elas ganharam 2 marshmallows. Isso não tem nada a ver. Mas ele fez um estudo sobre o atraso da recompensa. O que ele verificou? Mais tarde, foi estudando essa criança com o passar do tempo. As crianças que conseguiram atrasar a recompensa tiveram mais sucesso na vida escolar.
Porque a vida escolar é um atraso de recompensa. Porque muitas vezes você tem que fazer algo que você não vê o resultado imediato. Tem que aguardar. E percebeu que essas pessoas eram mais saudáveis no futuro. Porque quando elas enfrentavam dificuldades no trabalho e assim por diante, elas conseguiam segurar a recompensa imediata para ter uma satisfação maior depois. E é interessante observar que hoje esse atraso da recompensa está quase nulo na vida de muitas pessoas e na vida principalmente das crianças. Porque o celular, esse aparelhinho aqui, fantástico, né? Maravilhoso, a recompensa é imediata. Quando estou jogando, eu já vejo o resultado na hora. Eu não consigo esperar. Tanto é que se consegue esperar, tem criança que até joga o celular no chão. Briga, chora, porque quer ter na hora o seu desejo satisfeito. E isso desenvolve uma enorme incapacidade de lidar com frustração e sofrimento no decorrer da vida. Nós que ainda podemos, devemos evitar esse aparelho na mão dos nossos filhos, porque isso aqui provoca um mal impressionante que só vamos colher os frutos mais tarde. Porque os irmãos que estão aqui, que estão alguns mais experientes, outros menos experientes, cabelinho branco, sabe disso. A vida é só alegria? A vida não tem momentos de frustração? A vida não tem momentos de decepção? Na hora que tiver a decepção, eu vou querer o prazer a todo custo? Se eu não encontrar o prazer a todo custo, onde eu vou buscar esse prazer? Nas drogas, na bebida, na promiscuidade. E a vida é arrasada. No casamento, quando tem uma dificuldade de relacionamento, o que a pessoa faz? Pula a cerca. Por quê? Porque não consegue atrasar a satisfação. Não percebe que é um investimento na vida para o futuro. É fácil? Não é fácil. Mas é necessário nós aprendermos de Deus essa lição fundamental. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Continuar realizando a obra de Deus. Continuar servindo a Deus. Mesmo diante das dificuldades. Quantas pessoas falam, eu vou fazer isso? Né? Eu pode contar comigo que eu vou estar lá. Quantos falam isso? Até que surja o imprevisto qualquer. Ah, agora não estou mais afim. Ah, agora não quero mais. Mas como? Ah, não quero. Eu quero curtir a vida, eu quero satisfação plena. Quem pensa assim, a vida vai para o naufrágio. E o triste, meus irmãos, nessa pesquisa de Walter Mischel, que ele não apenas estudou as crianças, estudou os adultos também. E o que ele fez? Observou crianças que conseguiam retardar a satisfação. Sabe, crianças que conseguiam segurar. E colocaram diante delas um adulto que, diante de uma situação semelhante, não esperava. Por exemplo, uma outra situação de prazer, não esperava um tempo. Buscava a satisfação imediata. Esse adulto falava para a criança. É muito melhor curtir a vida agora. É muito melhor satisfação agora. Para que sofrer? A minha vida não pode ter sofrimento. O que aconteceu com essa atitude? Ele observou que essa criança, mais tarde, por pouco tempo, começou a exibir o mesmo comportamento do adulto. Ela tinha controle, deixou de ter controle, porque viu que o adulto não conseguia segurar a barra, não conseguiu enfrentar as decepções da vida. E a outra criança, que já não tinha controle, observando o adulto tendo exercitar esse controle, ela aprendeu a fazer isso. O que significa, meu irmão e minha irmã, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em casa? Nós somos responsáveis pelas pessoas que nos observam. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós somos responsáveis pelas pessoas com quem nós convivemos. E essa responsabilidade envolve, inclusive, como nós enfrentamos a adversidade e o sofrimento. Se na hora do sofrimento eu jogar a toalha, se na hora do sofrimento eu desistir, se na hora do sofrimento eu parar de semear com lágrimas, esse impacto vai influenciar os meus filhos, vai influenciar as pessoas que convivem comigo,
E depois, eu vou sofrer as consequências duplamente na minha vida pessoal e nas pessoas que convivem comigo. Esse texto, meu irmão, da palavra de Deus é muito rico, porque ele fala, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que significa? Quem continua semeando, trabalhando, servindo a Deus, mesmo com lágrimas, mesmo em situações extremamente difíceis, mesmo em situações de profundas angústias, profundas dificuldades, há uma promessa, vai colher, vai semear com alegria. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Imagine o Senhor Jesus na cruz do Calvário, se ele falasse, eu não vou passar pelo sofrimento, eu não mereço isso. Nenhum de nós estaríamos salvos, nenhum de nós. Nós somos desafiados por Deus a olharmos para as adversidades da nossa vida com outro olhar. Porque Deus está trabalhando conosco nessa adversidade, para que nós possamos dar graças a Ele por todas as bênçãos que Ele já nos deu. Isso é fundamental. Para que nós continuemos orando, suplicando a Deus, para que Ele restaure a nossa sorte. E terceiro, Deus quer trabalhar comigo, para que eu continue firme, mesmo diante das dificuldades. Os irmãos conhecem muito bem o texto bíblico, lá em Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? E esperar de que forma? Muitas vezes é esperar semeando com lágrimas. Muitas vezes é esperar continuando servindo a Deus, mesmo nas situações difíceis. Eles renovam as suas forças. E eles impactam a vida de todos aqueles que convivem com eles. Quando o apóstolo Paulo esteve na prisão, lá em Filipos, foi chicoteado por pregar o evangelho, estava ali preso. À meia-noite, todos esperavam que ele estivesse murmurando. Ele e seu companheiro Silas. Eles estavam louvando a Deus, exaltando a Deus, e os demais presos escutavam. Eles viram o sofrimento de uma forma diferente. Eu vou continuar adorando a Deus. Eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar orando a Deus. E o que aconteceu? O carcereiro de Filipos converteu com toda a sua família. Se ele tivesse se sucumbido, tivesse deixado que o sofrimento derrotasse a vida deles, provavelmente nós nem teríamos as relações dele no livro de Atos dos Apóstolos. Talvez nenhum livro de Paulo teria sido escrito, não é verdade? Porque é assim que Deus trabalha com a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, Deus fala conosco nessa manhã e nessa noite. Nós que estamos passando por situações difíceis, complicadas, desafiadoras. Deus fala conosco. Primeiro, agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Segundo, orar. Senhor, restaura a nossa sorte. Terceiro, continuar semeando com lágrimas. Continuar semeando com lágrimas. Isso é fundamental. Não podemos desistir. Por quê? Os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Deus não é alguém que minta, não é verdade? Então, essa promessa de Deus, devemos nos apropriar em nossa vida. E isso tem que ser visto, tanto na nossa comunhão com Deus pessoal, como diante de todas as pessoas que convivem conosco, principalmente as pessoas da nossa casa, da nossa família, que eles estão nos observando, como nós nos mantemos firmes diante do Senhor, diante das adversidades. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, que nos convida, Senhor, a analisarmos a nossa vida de acordo com ela, para sermos transformados, Senhor. E a Tua palavra nos fala nesta manhã e fala conosco nesta noite sobre como devemos enfrentar as adversidades que ocorrem em nossa vida. Primeiramente, Senhor, a Tua palavra nos diz que devemos agradecer a Ti por todas as bênçãos recebidas. Segundo, que devemos orar a Ti, suplicando que o Senhor restaure a nossa sorte. E terceiro, que nós devemos, Senhor, continuar semeando com lágrimas, porque os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Dá-nos, ó Senhor, essa força de continuarmos semeando na Tua presença com lágrimas, porque a vitória da Tua palavra, a vitória que a Tua palavra nos promete,
é muito clara. Tudo posso, Senhor, naquele que me fortalece. Essa frase do apóstolo Paulo possa ser algo constante em nossa vida, no meio das adversidades. Tudo isso nós pedimos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Sempre que temos os nossos ouvidos atentos, sempre que calamos o nosso eu e nos voltamos para a palavra do Senhor, ela nos fala. Como foi bom ouvir a palavra do Senhor. Como é bom ser alimentado pela Santa Escritura. Graças a Deus, que Deus continue abençoando o seu servo, que Deus continue usando o seu servo poderosamente. Louvado seja o nome de Cristo Jesus por essa palavra que tivemos nessa noite. Agora nós teremos o envio. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, 15, versos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Trabalhando para o Senhor. Nós nunca estamos realizando algo que não tem valor, algo que não tem valia, muito pelo contrário. Irmãos, é algo precioso, é o melhor trabalho que nós temos, o trabalho de realizar a obra do Senhor. É um privilégio maravilhoso, e nessa certeza nós vamos com o envio, com o desejo no nosso coração, de estar sempre servindo ao Senhor, realizando a sua obra, praticando o ide pregar o Evangelho a toda criatura. Abaixe sua cabeça, oremos agradecendo por esse tempo de culto. Pai, te agradecemos porque novamente o Senhor nos concedeu esse privilégio, essa oportunidade de buscarmos a tua presença em culto, Pai. Te agradecemos também porque neste tempo que passamos, o Senhor nos concedeu também a oportunidade santa, maravilhosa, de abrirmos os nossos lábios e louvarmos a tua presença, Senhor. Pai, te agradecemos pela tua palavra que falou conosco, que possamos verdadeiramente colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Senhor, nos despede com a tua paz, com a tua graça, que essa seja uma nova semana caminhando em tua presença. Por Cristo Jesus oramos. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe essa semana. Deus abençoe a sua família. Um forte e carinhoso abraço.